facilitar para você. Abre de trás para frente em Apocalipse capítulo 21. Nós não vamos ler, acho que não está indo lá. Nós não vamos ler o texto todo agora, mas esse é o texto que nós vamos ler. Nós vamos ler do 21, versículo 9, até o 22, versículo 5. Então hoje, talvez vai parecer um pouco mais no formato de uma EBD aqui, né? E a primeira coisa que eu vou pedir para os irmãos aqui é que os irmãos usem a imaginação. E nós vamos falar da nova cidade, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E João, quando ele recebe essa visão, ele descreve ela de umas formas bem complicadas do nosso intelecto captar, né? Ele vai citar: oxe, eu não orei pela criança, Deus abençoe em nome de Jesus. Bom cultinho. Então João, quando ele recebe essa visão, ele coloca em termos humanos, mas nós, com o passar dos séculos, nós perdemos um pouco, vivemos num contexto totalmente diferente do contexto de João. Então você vai ver que ele descreve a cidade com o brilho de 12 pedras preciosas ali, e ele vai citar essas pedras uma por uma, e nós não sabemos necessariamente que pedras são essas. Tanto que ele vai citar a pedra de jaspe, que é branca, só que você vai botar jaspe na internet, ela tem outras cores também. De repente a pedra de jaspe que João conhecia era apenas uma pedra branca mesmo, e depois foram descobrindo outras pedras, foram mudando os significados. Então, hoje eu quero convidar os irmãos para botar a cabeça no céu, e não tentar botar o céu dentro da cabeça. Porque isso seria loucura, A gente tentar botar o céu e compreender ele totalmente, em toda a sua plenitude, tentar botar isso na nossa cabeça. Acho que a gente ia enlouquecer, não? Então vamos lá. Deixem suas Bíblias abertas. Por enquanto nós vamos ler somente os 2 primeiros versículos aí, que é o 9 e o 10. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Se os irmãos voltarem no capítulo 17, o primeiro versículo vai estar dizendo assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, é uma linguagem muito parecida, No texto do capítulo 21, o anjo que tem as 7 taças, sabe as 7 taças da ira de Deus que são derramadas? Os irmãos já leram o Apocalipse e vão estar um pouco mais familiarizados. Se não leram, cheguem em casa e leia. Eu acho que em uma hora, se tiver um tempo de leitura média, aí você consegue ler todo o livro de Apocalipse. Pega uma linguagem mais fácil aí, ou vá lendo aos poucos, leia de 3 em 3 capítulos, e eu creio que os irmãos vão ter uma visão ampla do que significa, do que João quer passar. Mas vocês podem perceber que as linguagens são parecidas, No capítulo 19, no capítulo 21, um anjo que tem as 7 taças, ele chega para João e diz: venha, vou lhe mostrar a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. No capítulo 17 ele está dizendo: venha, o mesmo anjo está dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, da grande meretriz, que é a grande Babilônia. Então, o Apocalipse ele tem muito disso, sabe? Ele tem muito de contrapor as coisas. Nós temos até um ditado que diz: o mito cria e o invejoso copia. Talvez vocês já ouviram dizer, mas é mais ou menos isso, Deus é o mito que cria as coisas e o diabo é o invejoso que quer copiar tudo que Deus cria. Então o Apocalipse ele também mostra uma trindade. A Bíblia toda nos mostra uma trindade divina,
Que Deus foi a forma que Deus se revelou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O verdadeiro Deus, um Deus soberano, um Salvador e um Consolador que nos guia para Cristo. E da mesma forma, o Apocalipse vai mostrar uma trindade falsa, uma trindade satânica, que é composta pelo dragão, que é composta pela primeira besta, que é a besta que sobe do mar, e a segunda besta, que é a besta que sobe da terra. Isso aí os irmãos vão conseguir conferir ali nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse, tá? Tem aquela... Quem é católico, né? Quem foi católico, quem cresceu numa tradição católica, tem um hino tradicional católico que fala, né, do Apocalipse 12, vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tudo mais, né, que eles dizem que é Maria, mas na verdade é a igreja do Senhor. E o dragão queria atacá-la, tá? Esse dragão, ele é Satanás, o falso Deus. A primeira besta que nós conhecemos como anticristo é a besta que sobe do mar. E a segunda besta, que é a besta que sobe da terra, é o falso profeta. Então isso é uma cópia daquilo que Deus fez como verdadeiro, daquilo que Deus se revelou como verdadeiro. Ele se revelou a nós como o verdadeiro Deus, depois como o verdadeiro Salvador, e hoje Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. E Satanás tentou copiar isso. Ele é o falso Deus, e chegará um tempo onde o anticristo, o falso Salvador, se manifestará, e junto com o anticristo se manifestará um tipo de um falso Espírito Santo, que seria o falso profeta. Pois o Espírito Santo verdadeiro, ele nos guia para Cristo, não é? Ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E o falso Espírito Santo, ele nos conduz para o anticristo. Ele quer colocar em nós a sua marca, né? Sabe a marca da besta? Ele quer colocar em nós essa marca para nos fazer adorar o falso Cristo. E da mesma forma, o Apocalipse 17 apresenta um povo, tá? Um povo que é composto tanto de grandes quanto de pequenos, tanto de reis quanto de escravos, tanto de homens quanto de mulheres. Um povo que está debaixo do domínio das trevas. E esse povo é simbolizado por uma cidade. Essa cidade é a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas da terra. É assim que diz o texto. Agora, no capítulo 21, é apresentado para nós outra cidade, que é chamada de noiva, esposa do Cordeiro. É a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, como nós vamos ver daqui a pouco, ela é composta de todo o povo de Deus. E aqui talvez a figura seja um pouco confusa mesmo, porque ao mesmo tempo em que a igreja é a noiva do Cordeiro, essa cidade celestial, que é a cidade futura, onde os crentes em Cristo Jesus irão habitar, ela também é chamada de noiva, né? Então, é como se a figura da noiva representasse tanto a cidade quanto os cidadãos. Assim como a Babilônia, a grande meretriz do capítulo 17, ela representa tanto um sistema corrupto quanto as pessoas que fazem parte desse sistema corrupto, tá? Isso nos mostra então o quanto a linguagem de Apocalipse, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de paciência para entender, porque ela é bem fluida, né? E com certeza esses versículos eles vão descrever muito mais a nossa habitação futura como crentes em Jesus, como crentes em Cristo Jesus. Mas como somos a noiva do Cordeiro, como somos o corpo de Cristo, também existem algumas aplicações para nós. Vamos ler os próximos versículos aí. Como é que essa cidade, essa futura cidade que a gente vai morar, ela aparenta, né? Então lá, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, versículo 11. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Até aí por enquanto, mantenha sua Bíblia aberta. Então aqui João ele começa a descrever a aparência dessa cidade.
Então, a impressão que nós vamos ter aqui é que conforme João vai se aproximando dessa cidade, primeiro ele vê ela descendo do céu, depois ele vê ela por fora, os irmãos vão ver que é uma revelação progressiva, né? Uma revelação crescente. Então, João ele vai cada vez mais entrando, cada vez mais descobrindo aspectos novos dessa cidade. Primeiro ele descreve ela por fora, depois ele vai descrever ela por dentro. Então, é uma revelação progressiva. E a primeira coisa que nós vemos é que essa cidade ela tem a glória de Deus. O brilho dessa cidade futura que nós iremos morar é semelhante ao da pedra de jaspe cristalina. Tá? Então, no capítulo 21, essa pedra é mencionada mais 2 vezes, e sempre em primeiro lugar. Quando ela é colocada junto com outras pedras, ela é mencionada em primeiro lugar. Quando a gente volta lá no capítulo 4 de Apocalipse, os irmãos não precisam abrir, mas lá no capítulo 4, versículo 5, João está vendo o trono de Deus. E quando ele vê esse trono de Deus, ele quer descrever quem é que está sentado nesse trono. Só que ele só pode descrever a partir do brilho de pedras preciosas. Então ele não consegue descrever uma figura física de Deus. Então ele diz assim, olha, esse que estava sentado no trono, o brilho dele era semelhante ao brilho do jaspe. Então olha só, tem outras pedras ali, se eu não me engano, outras 4 pedras que João vai usar para descrever a figura de Deus, né? O brilho que Deus emana dele. E a primeira é a pedra de jaspe. Então o que isso significa? Isso significa que o brilho de Deus, nós como crentes em Cristo Jesus e essa cidade, a primeira coisa que ela vai fazer é brilhar o brilho de Deus, né? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4 diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, olhando para o brilho da pedra de jaspe, porque essa cidade será reconhecida com o brilho da glória de Deus, isso também reflete na nossa vida como noiva de Cristo, o que João talvez queira dizer é o seguinte, de uma outra forma ele está dizendo o que Paulo disse aos Colossenses, hoje nós estamos ocultos em Cristo, a nossa verdadeira vida, quem nós realmente somos, está oculta em Cristo, mas naquele dia, quando Jesus se manifestar e nos levar para habitar na Nova Jerusalém, toda essa verdadeira vida que está em nós e que é baseada em Deus e que tem o valor de Deus dentro de nós, ela será manifestada. João, em sua primeira carta, ele disse algo parecido. Ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, há um valor dentro de nós que ele vem da imagem e semelhança de Deus. Lembra quando Deus criou o homem de sua imagem e semelhança? Hoje essa imagem está distorcida e corrompida pelo pecado. Todos nós temos dentro de nós essa imagem e semelhança de Deus, ainda que ela esteja distorcida e corrompida pelo pecado. Mas quando esse tempo chegar, quando a Nova Jerusalém descer dos céus até nós, essa nova cidade também glorificada, nós também seremos glorificados para poder morar nessa cidade. E nós então resplandeceremos o brilho da glória de Deus. Nós realmente seremos reconhecidos como povo verdadeiro de Deus. Enquanto a grande Babilônia tem exatamente aquela aparência que é chamativa aos olhos dos homens, a grande Babilônia, as pessoas no mundo, eles realmente, tudo que eles buscam, tudo que eles querem é atrair a atenção, é serem especiais, serem notórios, conquistar a atenção para si, terem grandezas, riquezas humanas.
de modo que eles sejam reconhecidos como as melhores pessoas do mundo. Mas nós não precisamos sofrer dessa pressão, porque o nosso valor não está em ser ricos, nosso valor não está em conquistar notoriedade diante desse mundo. Essa pressão não é uma pressão que nós precisamos ceder, porque nós não somos definidos pela glória do mundo, nós somos definidos pela glória de Cristo. Nós somos definidos pela imagem de Deus que está dentro de nós. Esse é o valor que nós temos. Então nós não precisamos entregar a nossa vida em busca de glórias, de vanglórias humanas. Porque um dia a nossa verdadeira vida há de se manifestar. E João diz: aquele que tem essa esperança, aquele que realmente crê que um dia a sua verdadeira glória será manifestada, esse se purifica. Então, embora hoje nós estejamos corrompidos pelo pecado, e esse mesmo pecado busca fazer uma pressão para que a gente se conforme com as aparências do mundo, nós não precisamos ceder a essa tentação. Nós podemos nos santificar em Cristo Jesus, para que quando Ele se manifestar, o nosso brilho seja como o brilho divino. Amém? Não disse que nós seremos Deus. Note bem, tem uma diferença muito grande. Não disse que seremos iguais a Deus, mas teremos a verdadeira imagem e semelhança de Deus restaurada em nós. Bem? Essa cidade tem 12 portões e em cada portão está escrito um nome. Lembram das 12 tribos de Israel? Deus fez uma aliança com Abraão, nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, e Deus reforçou a aliança dele com Jacó e nasceu Esaú, e de Jacó nasceram 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Isso quer dizer que através desse povo Deus abriu as portas do mundo, Deus abriu as portas da salvação para o mundo. Por isso que essa Nova Jerusalém ela é descrita como um grande cubo, Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso aí. E em cada lado desse cubo ele tem 3 portas, Então todos os lados dessa Nova Jerusalém está aberto para todo aquele que quiser vir. Mas isso significa que por essa aliança que Deus fez no Antigo Testamento, veio o Messias. E o Messias é que abriu todas essas portas para que o mundo inteiro pudesse vir. E essa cidade, além de 12 portões, ela tem 12 fundamentos. E cada fundamento leva o nome de um apóstolo. Efésios 2, capítulo 20, diz que a igreja está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos. Ou seja, a igreja de Cristo Jesus, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela se baseia nos ensinos dos 12 apóstolos de Cristo, que ele inspirou depois para que escrevesse e deixasse registrado para nós. Foram os 12 apóstolos que fundamentaram a igreja, que começaram a pregar o Evangelho, que levaram a mensagem de Cristo para o mundo, e por causa deles nós estamos aqui hoje. Então, os 12 portões e os 12 fundamentos da cidade, eles revelam a unidade entre a antiga e a nova aliança, entre o povo da antiga e da nova aliança, do Antigo e do Novo Testamento. Então, juntos nós somos um só povo. Todo o povo de Deus do Antigo Testamento, que hoje está aguardando essa Nova Jerusalém também, que hoje está lá na presença de Deus, aguardando a volta de Cristo e a Nova Jerusalém, todo esse povo estará conosco. Todos aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus, desde que Jesus morreu e ressuscitou e foi aos céus e ordenou a grande comissão, todos esses que morreram nessa esperança também estão aguardando essa nova cidade. E juntos seremos um só povo. Em suas cartas, Paulo enfatiza muito isso. Que não há mais divisão entre povos, que não há mais divisão entre raças, que não há mais divisões sexuais entre homem e mulher. Juntos todos somos um em Cristo Jesus. Qualquer barreira de inimizade que talvez seja construída entre nós tem que ser destruída pelo poder da morte e ressurreição de Cristo. Porque nessa realidade futura, todos nós habitaremos. Então esse é o tempo de deixarmos nossas diferenças de lado. Esse é o tempo de abraçarmos aquele que talvez nos odeia, mas que pode conhecer a Cristo Jesus por nosso intermédio.
Esse é o tempo de pregarmos as boas novas de Cristo. Se temos as Sagradas Escrituras como nossa única regra de fé e prática, então estaremos juntos na Nova Jerusalém. Então é preciso um espírito de unidade aqui. Vamos continuar, versículo 15 a 17. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. Até aí por enquanto. Então, aqui o anjo já começa a medir as cidades, as dimensões da cidade. E aqui nós encontramos essas duas medidas que hoje nós não conhecemos, né? Estádio e côvado. Estádio não tem nada a ver com o estádio de São Luís, não tem nada a ver com o tamanho do estádio do Grêmio, do Inter, do São Paulo, do Corinthians. Não é isso, era uma medida diferenciada, né? Nós temos metros, centímetros, quilômetros. Eles tinham estádio, tinham côvado. E essa cidade era descrita como um enorme quadrado que mede 12.000 estádios. Então, quanto é que será que isso dá nos dias de hoje? De acordo com os estudiosos, isso dá mais ou menos 2.200 quilômetros de cada lado e também de altura. Lembra que é um grande cubo. Então, essa cidade mede nada mais, nada menos do que 2.200 quilômetros, né, de cada lado e também de altura. É uma grande cidade. Isso significa que se você sair daqui de Juí hoje, com destino, a Simone está fazendo assim, né? Se o Walter estivesse aqui, talvez ele saberia melhor. Mas, se você sair daqui de Juí hoje, com destino a Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais, mas quase divisa com a Bahia, você terá percorrido 2.180 quilômetros. Ou seja, faltaria mais 20 quilômetros ainda, né? Para terminar de percorrer a distância dessa cidade. Novamente, isso de todos os lados. Um comentarista diz que esses números não são necessariamente literais ao pé da letra, mas por ver uma cidade dessa magnitude, esses números representam simetria, representam perfeição, vastidão e totalidade ideal da Nova Jerusalém. Não há dúvida de que João está tentando usar termos humanos para descrever o indescritível e o inimaginável. Agora, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, no Templo de Salomão, você estudou o Templo de Salomão, sabe que tinha lá o Santo dos Santos, né, o lugar santíssimo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote era o único que tinha permissão para entrar, e uma vez por ano, uma só vez por ano, para levar os sacrifícios do povo lá e pedir o favor de Deus, a graça de Deus. E esse Santo dos Santos, ele também tinha o formato de um cubo, só que muito menor, claro. Ele tinha o formato de um cubo de 9 metros, né? Então era 9 metros de um lado, 9 metros do outro, 9 metros de altura. Então, o que João está vendo nessa visão é um grande Santo dos Santos descendo para ser a morada de Deus entre os povos, grande o suficiente para que todo aquele que queira se achegar a Cristo Jesus possa habitar ali, né? E a grande novidade é que nesse grande Santo dos Santos não entraremos na presença de Deus uma vez por ano, mas habitaremos pelos séculos dos séculos, vendo Deus face a face, como daqui a pouco vamos ver. Então esse grande Santo dos Santos será a Nova Jerusalém, onde a presença de Deus habitará para todo o sempre. E o que mais me chama a atenção nisso tudo é que essa cidade aparentemente ela tem uma altura de 2.200 quilômetros. Pensa que aquele Monte Everest lá é pelo menos 240 vezes menor que a Nova Jerusalém, o maior monte. Só que quando você vai ver a altura da muralha da Nova Jerusalém,
é apenas 70 metros, mede 144 côvados. Isso dá mais ou menos uns 70 metros na nossa medida atual. Então pensa na desproporção disso. Pensa numa grande cidade, muralhas eram construídas justamente para proteger de invasão de inimigos. Mas é como se Deus estivesse dizendo, ó, não vai ter invasão, porque eu já resolvi isso no juízo final. No fim do capítulo 20 teve o juízo final, isso já foi resolvido. Então, talvez os irmãos aqui estejam mais familiarizados com essa hipótese aí, porque as casas aqui em Juí, no Rio Grande do Sul, talvez Santa Catarina, não sei no Paraná, mas aqui tem esse costume de você fazer casas grandes ali, né, ou um tamanho normal ali, e ter uma muretinha baixa, e dá para você cruzar com o pé assim, você já está dentro da casa. Ou seja, não é isso que protege a casa, né? Agora, quando eu levei a Flávia a primeira vez para São Paulo, para conhecer meus parentes lá, ela andava pelas ruas e perguntava para mim onde é que estão as casas. Porque lá realmente era um grande cubo e só podia passar pelo portão ali, mas ainda assim vou dar um jeito de assaltar. Acho que aqui a ideia é realmente, né? Vamos viver livre, né? Se tiverem que entrar, não vai ser um muro que vai impedir. Porque o povo dava um jeito mesmo de entrar, né? Aí, se o cara for ligeiro, ele vai mesmo. Mas olha só a desproporção disso. Isso pode espantar a nossa visão, não é? Pode espantar o nosso jeito de ver as coisas. Onde é que está a proteção dessa cidade? O próprio Deus protege. Aliás, o próprio Deus já se encarregou de não deixar que haja mais nenhum tipo de rebelião, pois isso já foi resolvido no juízo final. Então, essa cidade ela tem portões. Todos que quiserem se achegar à cidade por meio de Cristo Jesus, os portões estão abertos. Mas, apesar dela ser aberta a todos, os que quiserem, ela não é aberta a tudo, porque ela tem um muro protegendo. E simboliza, obviamente, a proteção de Deus. E assim deve ser a igreja. A igreja deve ser aberta a todos que quiserem vir. A igreja deve refletir essa nova habitação. Deve ser aberta a todos, mas não permitir tudo. Não ser aberta a tudo o que esse mundo prega. Se as pessoas quiserem vir, elas têm o direito de se tornarem discípulos de Cristo, de serem discipuladas e entrar em conformidade com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Mas ninguém tem o direito de chegar e querer mudar as estruturas da igreja para se encaixar com aquilo que o mundo quer. Então, essa deve ser a nossa motivação, receber o pior dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim disse o apóstolo Paulo, assim repito eu. Se houve esperança para mim, há esperança para qualquer um que queira chegar e ser discipulado e ser transformado por essa palavra. Eu mesmo estou submisso a essa palavra. Eu não posso fazer tudo o que eu quero dentro da igreja, porque eu estou submisso a essa lei aqui. E isso é real. As coisas que estão escritas aqui são reais. Bem, vamos prosseguir. Vamos falar agora do material dessa cidade. O que essa cidade é feita? Versículo 18 até o 21. A muralha é feita de jaspe. Olha o jaspe aí. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. E aí? Então agora João, ele está falando mais especificamente sobre o material dessa cidade, o que ela é construída. E a glória divina brilha sobre os muros dessa cidade. A sua maior beleza, sua maior importância está no fato de refletir o brilho divino. É um ouro tão puro. As ruas dessa cidade são feitas de um ouro tão puro que chega a refletir como um espelho. Isso fala de transparência. Essa cidade é uma cidade transparente.
Seus 12 portões, cada um desses 12 portões é feito de uma pérola só. Imagina isso, se é uma grande pérola, se é feito de um material de um tipo, de uma espécie só de pérola. Então, olhando essa visão como um todo, nós vemos que essa cidade é uma cidade linda por fora. E nós já poderíamos parar por aí. Eu estaria satisfeito com toda essa glória do exterior, com toda essa glória exterior da Nova Jerusalém. Mas Deus tem muito mais. E além dessa cidade ser linda por fora, ela também é linda por dentro. Então nós estamos construindo a casa pastoral. E esses dias nós fizemos um mutirão aqui, um mutirão que eu participei. E o pessoal estava enchendo a laje ali, né? Para encher a laje, né? Ou para deitar os alicerces de qualquer construção, você vai usar material bruto, vai usar pedra bruta. Você não vai usar pedra preciosa. Você não vai pegar um monte de diamante e moer para colocar no alicerce do negócio para encher a laje ali ou o que quer que seja. Não tem sentido isso, né? Mulherada, acho que estivesse participando da construção da Nova Jerusalém, já ia falar, mas por que não pega essas pedras preciosas e não usa para enfeitar os móveis? Não é? Porque a gente tem que ver a coisa aparente ali, a gente tem que ver o que é bonito, não o que é bonito não pode ser colocado por baixo, tem que estar à mostra, não é? Mas Deus nos mostra uma coisa totalmente diferente. As pedras mais preciosas são colocadas por fundamento dessa cidade. Imagina só. Ou seja, por dentro essa cidade também é bela. Hernandes Dias Lopes, ele diz que não existe sujeira e nada de feio debaixo do tapete dessa cidade. Isso nos indica que Deus se preocupa tanto com aquilo que aparece, quanto com aquilo que não aparece aos olhos dos homens. Tanto que Jesus vai dizer que é do coração, é aquilo que sai de dentro de nós que pode nos deixar impuros. Não é a comida que nós comemos, o que é que seja que nós comemos, que vai nos deixar impuros. Mas é aquilo que sai de dentro de nós, porque o que sai da nossa boca é o que está guardado dentro do coração. E é dentro do coração humano que estão os maus desejos e as impurezas. Agora, então, se essa Nova Jerusalém é um símbolo não só de uma cidade bela que vamos morar, mas também um símbolo nosso como noivo de Cristo, isso também significa que nós temos que cuidar do nosso interior. Nós não podemos nos embelezar por fora e deixar por dentro aquilo que há de pior. Não é? Nós nos preocupamos com a nossa aparência. Nós nos preocupamos com o jeito de falar, com o jeito de comer. Muita gente se preocupa com o jeito de comer, com o jeito de montar a mesa, com deixar a casa limpa para receber visitas, com deixar as coisas brilhando para os olhos humanos chegarem e verem e encherem. Isso muitas vezes também na nossa própria vida. Queremos parecer bem, queremos botar uma certa maquiagem em nós para podermos aparentar bem aos olhos de todos, mas muitas vezes por dentro nós estamos destruídos. Muitas vezes aquela casa que se preocupa tanto em ser um brinco é um inferno, um verdadeiro inferno dentro dessa casa. Então o que eu tenho para dizer para os irmãos a partir disso é: deixe Deus cuidar do teu interior, deixe Deus trabalhar naquilo que você mais tem medo. Como eu disse no começo, quando eu li aquele salmo, deixe Deus procurar o teu pecado de estimação, para que Ele revista o teu interior da mais bela preciosidade que Ele tem. Deixe que Ele te prepare para viver nesse lugar, porque nós não conseguiremos sustentar as aparências por muito tempo. Uma hora a casa vai cair e não vai ter nada que a gente possa fazer para evitar. Precisamos deixar Deus trabalhar no nosso interior. Essa cidade é feita de ouro puro e suas ruas também. Imagine só, alguns vão dizer aqui que isso não é literal, isso é apenas a riqueza da cidade sendo simbolizada pelo ouro. Mas imagina se for literal. Imagina se o ouro realmente for literal. Imagina se aquilo que hoje os homens brigam, matam e morrem por isso. Imagina se isso for literal e a gente pisar isso no céu.
Porque andando pelas ruas de ouro, nós não vamos usar aquilo para nada. Nós apenas vamos estar pisando aquilo que o homem mais considera valioso nos dias de hoje. Se é literal ou não, talvez não seja, mas se for, vai ser muito legal pisarmos aquilo que o homem mais valoriza nos dias de hoje, não é? Vamos prosseguir. Quase lá. Versículo 22 a 23. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, um comentarista, ele diz, um estudioso, ele diz que, conforme a gente vai lendo esse texto da nossa futura habitação, chega um momento que muitos poderiam ter perguntado: ok, João, mas e o templo? E a igreja desse lugar? Onde é que está a igreja? A gente vem na igreja aqui na terra, não é assim? A gente vai, a gente congrega. Onde é que está? Fala da igreja aí, a gente quer saber onde é que vai ser a igreja. Dá o endereço da igreja da Nova Jerusalém. Aí João responde: igreja eu não vi. Não vi templo nenhum. Porque o templo é o Senhor Deus e o Cordeiro. Não existe nenhum lugar específico de adoração, porque todo lugar é lugar de adoração. A presença de Deus simplesmente vai encher todas as coisas. O santuário é o Senhor Deus e o Cordeiro. Ou seja, a Nova Jerusalém por si só já é um lugar de comunhão com Deus. Essa cidade já é um lugar onde veremos Deus face a face. Para quê? As quatro paredes. Para que um templo? É desnecessário. Se Deus é o centro da nossa adoração e Ele na pessoa de Jesus Cristo vai estar ali, então não precisaremos mais das quatro paredes. Aliás, Jesus já nos adiantou essa ideia em partes. Ele já nos disse algo. Porque quando você vai ler lá o Evangelho de João, quando ele está no poço conversando com a mulher samaritana, ele diz para ela assim: mulher, creia em mim, que virá a hora e já veio, onde vocês não adorarão nem no templo e nem no monte, mas vocês adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é? Então todo lugar hoje já é de certa forma um lugar de adoração. Nós não precisamos necessariamente vir à igreja, nós não dependemos da igreja para adorar a Deus. Isso é um fato, ok? Nós não dependemos, mas note que eu disse aqui agora não precisamos, mas na verdade nós precisamos sim. O que acontece é que nós não dependemos de estar aqui, porque os irmãos podem estar acamados. O irmão Paulo, esses dias, passou um bom tempo sem vir na igreja. Os irmãos passaram um bom tempo sem vir na igreja. Mas dentro do próprio lar já pode ser um lugar de adoração. Nós precisamos da igreja, precisamos da comunhão, mas nós não dependemos. E claro, precisando a gente vem, a gente se esforça para estar aqui, porque é na comunhão com os irmãos que eu sou moldado, é na comunhão com os irmãos que eu conheço melhor a Deus. Então, se eu jamais tiver um contato com os irmãos, com a forma que os irmãos adoram a Deus, eu jamais vou ver como é que Deus vai trabalhar na vida de cada um de vocês, eu jamais vou conhecer um pouco mais de Deus. Então, eu conheço mais a Deus pela vida dos irmãos. Por isso nós precisamos tanto de estar em comunhão. Por isso que nesse tempo em que vivemos, nós ainda precisamos. Jesus esteve na igreja dos seus tempos, que era a sinagoga. Ele ia nas sinagogas. Os apóstolos plantavam igreja onde eles iam e estabeleciam lideranças. Então essa não é uma realidade que a gente vai fugir. Nós precisamos muito da igreja e da comunhão com os irmãos. Mas se por algum motivo não pudermos estar aqui, nós não dependemos disso. E nós temos a Bíblia em nosso lar. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Eu sei que muita gente hoje em dia, o tal dos desigrejados, eles falam, né? Eles têm esse desejo de não precisar mais das quatro paredes, de ser guiado unicamente por Jesus. E eu preferiria 1000 vezes que vocês fossem guiados exclusivamente por Jesus e não por nenhum pastor dessa terra. Mas essa é uma realidade que nós vamos ter em plenitude somente nos céus. Hoje Jesus nos guia aqui, por meio da sua palavra e por meio da comunhão de uns com os outros. Porque eu posso estar cometendo uma falha e os irmãos virem me corrigir. Isso é comunhão. Isso é conhecer mais a Deus. Isso é conhecer mais o poder de Deus. Nós precisamos disso.
Mas lá, naquele tempo, nós veremos Deus face a face. Essa comunhão será plena. Deus suprirá tanto as nossas necessidades que nem mesmo do sol e da lua nós precisaremos. E é isso que o texto diz, porque a luz de Deus já fornecerá todo o brilho que nós precisamos. Amém? Segue. Vamos lá, 24 a 27. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então esses versículos estão nos falando do sustento da vida nessa nova cidade. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E esse é um cenário que literalmente é impossível nessa terra. Nós vivemos dias de guerra. Antes de ontem, depois de alguns dias e muitos mortos, finalmente teve que cessar fogo lá na Palestina, né? Deu uma brecha à guerra. Mas infelizmente, não quero ser profeta do pessimismo, não, mas infelizmente virão outras guerras. Infelizmente, porque é espantoso o que os reis da terra, apoiados por suas nações, podem fazer. Eles querem guerra, eles buscam guerra. Tem uma música que diz assim: por que os presidentes não lutam na guerra? Porque eles sempre enviam os pobres. E a resposta é mais simples do que a gente pode imaginar. Porque os pobres, infelizmente, querem ir para a guerra. Porque os pobres, infelizmente, acreditam em seus políticos, em seus presidentes. Eles acreditam nas promessas que eles fazem. Eles acreditam quando eles dizem que uns são inimigos de outros e que você tem que combater aquela pessoa, você tem que derrotá-la. E eles estão lá, ganhando dinheiro, de boa, em seus gabinetes, e os pobres estão indo para a guerra. Mas é só porque eles são tão culpados quanto os seus líderes. Só que esses versículos que nós acabamos de ler, eles nos mostram que Deus sustentará a paz nessa cidade, porque as nações finalmente andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E o capítulo 21 encerra dizendo que nada que é impuro ou abominável entrará nessa cidade, somente os inscritos no livro do Cordeiro. Então sim, tanto reis como pessoas de todas as nações estarão na Nova Jerusalém. Quem são? Não sei, mas estarão lá. Mas lá a glória e o governo não será para eles. Lá eles não terão poder algum. Pelo contrário, lá eles chegarão e depositarão toda a sua glória aos pés do Cordeiro. Então o que nós precisamos hoje, no dia de hoje, é fazer isso. Lutar pela pátria, pela nação, mas pela pátria celestial. Pela nação celestial que nós esperamos. Essa nação aqui, ela passará. O nosso presidente passará. Os nossos deputados passarão. Os nossos juízes passarão. Deus permanecerá no fim dessa vida. É por Ele que nós devemos lutar. Vamos seguir. Versículo 1 ao 5 do capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Por fim, essa última visão de João mostra como é que a vida acontece nessa cidade, como é que nós viveremos e o que é essencial para nós como povo de Deus. Então lá haverá o rio da água da vida. Nossa sede, ela será saciada para todo sempre. Nós beberemos vida vinda direto do trono de Deus. Alguém disse que o rio da vida na Nova Jerusalém é uma maneira de dizer que a morte foi abolida, com todo o mal que ela pode proporcionar. E a vida, então, ela reina soberana.
Também no capítulo 4, versículo 5, na visão do trono de Deus, um outro comentarista vai dizer que desse trono de Deus saíam raios e trovões, ou seja, juízo. Mas agora tudo isso passou, tudo isso é passado. Os juízos foram cumpridos e agora incessantemente Deus faz jorrar vida dentro do seu mundo novo. Haverá também a árvore da vida. Quando Adão e Eva pecaram, e eles perderam a comunhão com Deus, a primeira coisa que Deus fez foi tirar eles do jardim para que eles não comessem do fruto da árvore da vida naquela condição de pecado e maldição que eles tinham. Então só será possível comermos da árvore da vida de novo quando Jesus finalmente glorificar o nosso corpo, quando Ele trouxer essa realidade para nós. E é curioso dizer também que o último versículo do Antigo Testamento, em Malaquias 4, Deus está dizendo para que eu não venha e fira a terra com maldição. E o último livro da Bíblia, no versículo 5, antes de João concluir a sua visão, ele também está dizendo que jamais haverá maldição novamente. Então, tudo que é motivo de divisão, de brigas políticas, tudo isso é consequência da maldição do pecado. Então, quando isso finalmente for retirado, então nós viveremos curados e em paz diante de Deus, porque Ele será o único Rei, e Ele é o Rei da paz. Bem? Então, haverá comunhão também irrestrita com Deus, e esse é o ponto principal de toda a Bíblia. Essa comunhão face a face com Deus é o que torna a Nova Jerusalém tão atrativa assim. Voltando mais uma vez ao Éden, primeira consequência do pecado, Deus expulsou o homem da sua presença. Porque até então, após a criação, ele vinha todo dia na viração do dia para caminhar com o homem, para ter uma comunhão com o homem. Então, a primeira consequência do pecado é a expulsão da sua presença, a perca da comunhão. E ao longo de toda a história, de todos os séculos que se passaram, Deus vem guiando todas as coisas para que essa comunhão seja plenamente restaurada. Moisés foi o único homem que conversou face a face com Deus. Mas depois dele a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus face a face e viver. Mas a morte será extinguida. Toda maldição será quebrada. Então veremos face a face. Veremos Deus face a face quando chegar esse momento. Para concluir, como Paulo disse aos Filipenses, nós não alcançamos essa realidade. Talvez estejamos longe de alcançar, talvez estejamos perto, não sabemos o dia nem a hora. Mas como é que nós devemos viver na expectativa de tudo isso? Como é que nós devemos viver? Nós devemos viver desejando essa cidade, deixando as coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o nosso alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo diz em Filipenses capítulo 4, a nossa pátria não está aqui, nós esperamos uma pátria celestial. Então, que esse estudo de hoje sirva de incentivo para vivermos aguardando essa realidade. Novamente, 1 João diz que todo aquele que vive aguardando essa realidade, nessa esperança, ele purifica a si mesmo. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor Jesus, eu te agradeço imensamente porque o Senhor está nos preparando esse lugar. O Senhor disse, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for, eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Então nós esperamos o cumprimento dessa última parte, porque o Senhor já foi, o Senhor já está nos preparando um lugar, e nós estamos apenas aguardando o momento em que o Senhor virá e nos levará para Ti. Que nesse momento o Senhor possa nos fortalecer, nos guardar, nos guiar e ser conosco, Deus, através da presença do Teu Santo Espírito. Que a cada dia a gente se santifique e se prepare para viver essa realidade, para a honra e glória do Seu nome. Amém.
abençoe a nossa semana, fortaleça o nosso ânimo, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém.